Muito boa tarde a todas e a todos. Caro Presidente e amigo Lula da Silva, Senhora Primeira-Dama, Janja, toda a delegação que acompanha o Sr. Presidente da República do Brasil, quero, em nome do Governo de Portugal, dar-lhe as boas-vindas e dizer-lhe que é para nós um gosto, uma honra poder recebê-lo aqui, e já não era sem tempo, porque desde que assumi as funções, fez agora há poucos dias 2 anos, Primeiro-Ministro, já tive a ocasião de estar em 3 oportunidades no Brasil, a seu convite. Em primeiro lugar na reunião do G20, logo em 2024, presidida precisamente pelo Brasil, a convite do Presidente Lula da Silva. Depois, há cerca de um ano, há pouco mais de um ano, na nossa importante 14ª Cimeira Luso-Brasileira, que ocorreu em Brasília, e mais recentemente, na reunião em Belém do Pará, do COP30, presidida precisamente pelo Brasil. Em todas estas ocasiões nós tivemos a oportunidade de aprofundar as nossas relações históricas, as nossas relações de amizade, as nossas relações de cooperação e também de juntar à nossa relação bilateral a nossa participação em variadíssimos fóruns internacionais, multilaterais, que têm muitas vezes sido objeto de apreciações conjuntas, seja no que diz respeito às questões geopolíticas globais, seja no que diz respeito a questões mais específicas, como a sustentabilidade, a proteção ambiental, a proteção do espaço marítimo, questões que são muito caras ao Governo de Portugal e também ao Governo do Brasil. E é também com essa perspectiva, foi com essa perspectiva que tivemos hoje mais uma oportunidade de conversarmos os dois e de conversarmos em termos de delegações, estreitando os nossos laços de amizade e fraternidade, olhando para tudo aquilo que já fizemos, mas sobretudo olhando para aquilo que ainda vamos fazer, para aquilo que temos diante de nós. E eu quero, nesta oportunidade, caro Presidente, dizer-lhe que, relativamente ao futuro, estamos muito empenhados, e sei que é recíproco, no aprofundamento de tudo aquilo que tem a ver com a implementação e entrada em vigor, ainda de forma provisória nesta ocasião, do acordo da União Europeia com o Mercosul. Do lado da União Europeia, Portugal foi e é um defensor intransigente deste acordo. Coloca mais de 700 milhões de consumidores em contato com as suas estruturas económicas em cooperação, promovendo um mercado mais fluido, mais fácil, potencia o crescimento das nossas economias e a sustentabilidade das nossas empresas. E do lado do Mercosul, reconhecendo que o Brasil e Vossa Excelência em particular foram também determinantes para que 25 anos depois, vejam quanto tempo demorou a alcançar este acordo, ele fosse possível e, portanto, possa ser agora uma realidade. Eu refiro especificamente este acordo porque este acordo marca, do ponto de vista histórico, um momento a partir do qual o Brasil se pode projetar de forma mais objetiva e de forma mais profunda na economia europeia, e Portugal será um parceiro nesse caminho da economia brasileira. E, ao mesmo tempo, Portugal será um motor do aprofundamento das relações em sentido contrário, sejam das relações económicas que levam as empresas portuguesas ao Brasil, e há muitas, os produtos portugueses ao Brasil, e há vários, seja um ponto de contacto entre as empresas europeias e os projetos de desenvolvimento de cooperação económica à escala europeia no Brasil. Do ponto de vista
das nossas comunidades, esta também foi uma oportunidade para, mais uma vez, fazermos um ponto de situação e podermos concluir que nunca como hoje houve uma comunidade brasileira tão expressiva a viver em Portugal. E continua a haver uma comunidade portuguesa muito expressiva a viver no Brasil. O que por si só já justifica um aprofundamento muito grande da nossa cooperação também a esse nível. Às vezes, na comunicação social, tem-se dado eco a um ou outro episódio, ou mesmo algum adulterar daquilo que é uma relação que tem corrido de forma global muitíssimo bem. Os brasileiros que procuram Portugal, que neste momento são mais de 500 mil, têm vindo para trabalhar, para desenvolver os seus projetos de vida e têm tido uma integração social e económica absolutamente impecável. Isto não significa que não possa ter havido aqui ou acolá um foco de perturbação que é natural numa comunidade, como é natural na própria comunidade nacional. Nós também temos focos de perturbação com a nossa própria comunidade. E, portanto, é natural que possa haver um outro caso. Mas, no global, tudo aquilo que temos feito, mesmo nos últimos 2 anos, a propósito de termos mecanismos mais regulados dos fluxos migratórios, tem sido no intuito e com o objetivo de valorizar as pessoas, de valorizar a sua dignidade e a capacidade humanista com que Portugal recebe aqueles que vêm por bem para trabalhar e para ter bem-estar em Portugal. E a comunidade brasileira é um desses exemplos. É a maior comunidade de estrangeiros que vivem em Portugal, tem uma ligação extraordinária com a nossa vida social e económica, porque partilha a mesma língua, porque partilha grande parte da sua cultura, das suas referências e valores, e, portanto, nós queremos continuar a aprofundar este fluxo. Eu bem sei que por estes dias, e muito bem, o Sr. Presidente tem contactado com outros países e tem também contactado com outras estratégias relativamente a esta área. Eu quero lhe dizer que em Portugal, nos últimos 2 anos, o Governo de Portugal regularizou mais de 235 mil processos de imigrantes brasileiros em Portugal que, quando chegámos ao governo, não tinham um documento válido. Hoje estão regularizados. Hoje estão absolutamente cumpridores da regulação e, portanto, com uma cidadania integral e plena para poderem cumprir os seus sonhos e os seus objetivos. Já agora, para que não fiquem dúvidas, num processo que a nível global tratou-se mais de 400 mil processos que estavam pendentes, nós tivemos apenas cerca de 5 mil casos em que a decisão final da administração portuguesa foi a de indeferir os pedidos de brasileiros que queriam regularizar a situação e não preenchiam os respectivos requisitos. Estamos a falar de uma taxa inferior a 5%. O que diz bem daquilo que é a relação e a necessidade de algum esclarecimento público sobre esta matéria. Finalmente, dizer que também no plano político mantemos com o Brasil uma intensa troca de informação e opinião sobre as grandes questões que se colocam à defesa da paz, à defesa da estabilidade a nível internacional e à necessidade de termos uma voz ativa no contexto multilateral, nas Nações Unidas, num ano onde se decidirá a nossa candidatura ao Conselho de Segurança para o biênio 2027-2028, que conta com o apoio que também queremos aqui agradecer direto do Brasil e da sua área de influência regional e global, mas também com a nossa comunidade de países que falam português. Portugal e o Brasil têm tido um caminho comum de afirmação desta comunidade, a CPLP, e da afirmação da língua portuguesa
como o Brasil a assumir connosco o processo que queremos possa ser bem sucedido de trazer o português como língua oficial das Nações Unidas. Portanto, meu caro Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o nosso caminho vai continuar a trilhar-se olhando para os desafios do futuro, olhando para um relacionamento que se vai materializando a cada dia, um relacionamento que tem mais de 200 anos de relações diplomáticas, uma data que celebramos precisamente no ano passado, um relacionamento que se quer fazer de modernidade, de tecnologia, de parcerias económicas que possam continuar a fazer de Portugal a economia do mundo, como a The Economist nos elegeu o ano passado, ou fazer da economia brasileira a maior economia da América Latina e, portanto, duas economias que se podem juntar e associar, como parceiras e sócias podem beneficiar-se mutuamente. Hoje temos grandes parcerias do ponto de vista aeronáutico, do ponto de vista das indústrias de defesa, mas também do ponto de vista da energia, do ponto de vista do conhecimento científico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das áreas da saúde. É isso que queremos continuar a desenvolver nos próximos anos e é com esse espírito que, caro Presidente, lhe desejo que esta visita continue a ser marcante e que possamos, em conjunto, valorizar as relações bilaterais entre Portugal e o Brasil e afirmarmos-nos como duas nações e dois países que colaboram para que o mundo viva mais tranquilo, viva tempos de maior estabilidade e de menos dependência daqueles que querem assumir posições de hegemonia. A melhor maneira que nós temos de poder ter um mundo equilibrado é ter uma diversificação entre espaços políticos e espaços comerciais. E a ligação de Portugal e o Brasil é fundamental para que essa diversidade possa erguer uma ordem mundial com mais equilíbrio e, por via desse equilíbrio, com mais paz e, por via da paz, com mais justiça social. Obrigado, meu estimado amigo. Bem, meu caro amigo Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, minha querida companheira Janja, que me acompanha nessa viagem, meus queridos companheiros ministros que me acompanham, ministros e ministras de Portugal que estão nessa conferência de imprensa, nessa declaração. Hoje é um dia importante, hoje é feriado no Brasil. Hoje é o dia de Tiradentes, 21 de abril, que há mais de 200 anos atrás o Tiradentes foi enforcado porque resolveu lutar pela independência do Brasil. Mas além da morte de Tiradentes, esse ano também é um ano importante, porque é o ano de Copa do Mundo. E me vem à cabeça a Copa do Mundo de 1966, quando Portugal tinha um monstro sagrado chamado Eusébio, e o Brasil tinha vários monstros sagrados. Um deles era o Pelé, e Portugal conseguiu desclassificar a seleção brasileira daquela Copa do Mundo. Eu espero que em 2026, nos Estados Unidos, Portugal leve em conta o seu discurso de harmonia entre o Brasil e Portugal e que Cristiano Ronaldo e sua turma não tente derrotar o Vini Júnior e a turma dele do Brasil. Só podemos fazer isso na final. Porque isso poderá criar um conflito irreversível entre Portugal e Brasil. Aliás, é importante lembrar que uma vez conversando com o Pelé disse para mim que o mais importante jogador que ele viu jogar na vida foi o Eusébio. Eu tinha essa impressão porque eu conheci o Eusébio aqui no Benfica e efetivamente o Eusébio era um monstro sagrado jogando bola. Bem, dito isso, para conquistar o coração do primeiro-ministro, vamos ao que interessa aqui. Bem, uma coisa importante na relação Brasil e Portugal é que, historicamente, nós temos mostrado
que a harmonia entre os Estados é a forma mais eficaz de você construir parcerias produtivas. Todo mundo sabe que eu sou defensor do multilateralismo, todo mundo sabe que eu sou inimigo do unilateralismo e do protecionismo, todo mundo sabe que nós estamos numa jornada pelo mundo para que a gente faça mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a gente mude o Estatuto das Nações Unidas para dar a ela sentido de existência para a qual ela foi criada em 1945. Não é possível que você não tenha nenhuma instituição capaz de tentar contemporizar, harmonizar e acabar com as quantidades de guerras que nós temos no mundo hoje. É importante, primeiro-ministro, lembrar que hoje nós temos a maior quantidade de conflitos da história depois da Segunda Guerra Mundial. E não tem uma única instituição capaz de falar a palavra paz. O que a gente vê todo santo dia, declarações, que eu não sei se brincadeira ou não, o presidente Trump dizendo que já acabou com 8 guerras e que ainda não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então é importante que a gente dê logo um Prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra. Aí o mundo vai viver em paz, tranquilamente. E essa jornada minha faz com que eu possa dizer ao primeiro-ministro Luiz Montenegro que o Brasil é um país que sempre disse que Portugal era a porta de entrada do Brasil para a União Europeia. Mas a União Europeia, antes de se firmar a União Europeia, era uma torre de Babel. Parecia todo muito amigo, mas cada um tinha muitos interesses e Portugal era o menor país dessa grande União Europeia. Mas agora que Portugal ajudou o Brasil a fazer o acordo União Europeia-Mercosul, agora sim nós conseguimos dizer alto e bom som que Portugal pode ser a grande porta da entrada dos interesses empresariais brasileiros aqui em Portugal. Na reunião com o primeiro-ministro, eu disse para ele que ia conversar com meus ministérios para conversar com as nossas indústrias, e é muito importante, parte das coisas que o Brasil vai negociar com a União Europeia, que uma parte dela possa ser construída aqui em Portugal. Porque aí sim, nós estaremos fazendo parceria séria, fazendo que seja o jogo de ganha-ganha. Nós não queremos que Portugal seja apenas a porta de entrada, nós queremos que Portugal seja a porta da construção de uma parceria robusta entre dois países que se conhecem desde abril de 1500. Isso é o desejo principal. E a gente pode repetir, primeiro-ministro, vários acontecimentos como a Embraer aqui em Portugal. A Embraer é a demonstração mais bem sucedida, sabe, de uma empresa brasileira que está aqui ajudando a construir coisas em Portugal, aproveitando mão de obra altamente qualificada e que pode crescer. Outras empresas brasileiras podem vir a Portugal. E daqui a gente aproveitar um comércio que é um comércio extraordinário, um comércio que envolve 750 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões de dólares. Não é pouca coisa. E esse acordo começa a funcionar a partir de 1º de maio, de forma provisória, porque o Parlamento Europeu entrou com recurso da Justiça da União Europeia para tentar evitar, o que eu acho um erro, um equívoco, sabe, muito grande do Parlamento Europeu, porque a hora que eles conheceram a possibilidade das oportunidades que esse acordo oferece, tanto para a União Europeia, ao mercado da América do Sul e ao mercado da América Latina, e a oportunidade que esse mercado oferece ao Brasil, nós não temos agricultura competitiva. Nós temos agricultura, temos muita similaridade entre a nossa agricultura, nós temos complementariedade entre nossa agricultura. É sempre uma bobagem achar que um vai acabar com a agricultura do outro. Não é assim que se faz comércio internacional.
O comércio internacional ele só dá resultado se você não quiser sufocar o teu cliente.